Nós vamos lá no item 227 desse capítulo 20. Então Kardec pergunta para o Espírito de Verdade: se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral. Então veja bem, do ponto de vista da execução, do fenômeno, o médium é um instrumento. Por quê? Porque o fenômeno se dá na pauta das leis materiais. É o afastamento do perispírito, do corpo físico, é uma ação mecânica que é coordenada, controlada pelos mentores espirituais. Então essa expansão, essa retração e a conjugação de ondas mentais é um trabalho mecânico. É pura ciência. São leis, ciências exatas, né? Então, todos os médiuns possuem uma sequência lógica de atitudes, de procedimentos, para que possa acontecer o fenômeno mediúnico. Então, a execução, o médium não influencia nada, porque é uma ação mecânica. Com o tempo, ele vai sentindo uma maior disposição ou menos resistência material para a conjugação e para a produção do fenômeno. Mas é uma questão realmente material. Isso aí é comum a todos os médiuns. Mas a proposta que foi feita aqui, para o nosso entendimento, é a questão da influência moral. Influência moral do médium. O que é a influência moral do médium? É a resultante do seu sentimento com a sua inteligência. Então, a razão mais o sentimento produz esse espaço, e esse espaço define as condições morais do médium. A forma como ele interpreta a vida, a forma como ele sente, a forma como ele se relaciona com Deus, com si mesmo, com o próximo, a forma como ele conduz a sua vida. Então, os aspectos morais do médium, eles têm influência no fenômeno? Não. No fenômeno, não. Se você tiver um médium muito moralizado ou um médium pouco moralizado, o fenômeno vai acontecer tanto num quanto no outro. Porque o fenômeno são leis materiais que regem o fenômeno. Ele não tem nada a ver com a moralidade. Agora, aonde que a moral, então, influencia? Já que ela exerce uma influência, ela faz parte do universo, do cosmo, do espírito, tanto do encarnado quanto do desencarnado. Para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar se não havendo entre um e outro simpatia. E se assim é lícito dizer-se, afinidade. Então, o que vincula a comunicação do espírito? Então, o espírito comunicante está desencarnado, vai se comunicar através do médium. Então, há uma simpatia, há uma afinidade regendo essas relações. Ou seja, há uma preferência do espírito para aqueles médiuns com os quais ele tem simpatia, com os quais ele tem afinidade. E isso
facilita a transmissão da mensagem. Tá? Então, o médium exerce sim influência moral, não a execução. Então, se o espírito é mais evoluído ou menos evoluído, não há nenhuma alteração na execução do fenômeno. O fenômeno é neutro. Agora, o espírito que se comunica pelo médium, entre eles há uma simpatia, há uma afinidade. É preciso que haja isso. É uma lei que rege essas comunicações. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau de semelhança existente entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons, e os maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. Então, essa regra, ela é fundamental para a gente entender o tipo de espíritos que se comunicam conosco, e sempre vai haver uma afinidade e uma simpatia. Pois bem, nos trabalhos de desobsessão, o que acontece nos trabalhos de desobsessão? Aonde que entra essa questão da afinidade e da simpatia? O espírito que se comunica pelo médium, ele está vivendo dramas, dificuldades, problemas que o médium já vivenciou e já superou, ou está em fase de superação. Então o médium possui uma espécie de ressonância saneadora. Então é importante que o médium tenha uma condição para recepcionar a entidade comunicante e vibrar e ajudar o encaminhamento daquela entidade. E como que o médium faz isso? Através da sua própria vibração, do seu próprio sentimento, da sua própria inteligência. Então, nos trabalhos de desobsessão, via de regra, o médium ele consegue exercer uma influência saneadora naquela entidade. Ou se ele não consegue por si próprio, então ele vai contar com a ajuda dos mentores, que vão magnetizá-lo, e ele então, ampliando as suas possibilidades vibracionais, ele vai então exercer essa caridade saneadora sobre a entidade. Entendeu? Mas o médium é alguém que já superou ou está em fase de superação daqueles problemas que a entidade comunicante apresenta. Então, quanto mais evoluído o médium, quanto mais preparado o grupo, maior a complexidade das situações que vão ser trazidas pela espiritualidade.